La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. O agravamento do conflito no Médio Oriente, na sequência da ofensiva militar dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, é uma preocupação diária para Leão XIV. Falando no Vaticano, o Papa confiou a intercessão de Maria a todos os que sofrem por causa da guerra e pediu caminhos de reconciliação e esperança. Dall'Iran e da tutto il Medio Oriente continuano a giungere notizie che destano profonda costernazione. Agli episodi di violenza e devastazione e al diffuso clima di odio e paura si aggiunge il timore che il conflitto si allarghi e altri paesi della regione, tra cui il caro Libano, possano sprofondare nuovamente nell'instabilità. Eleviamo la nostra umile preghiera al Signore perché cessi il fragore delle bombe, tacciano le armi e si apra uno spazio di dialogo nel quale si possa sentire la voce dei popoli. O Papa prossegue o ciclo de visitas a paróquias da periferia de Roma, dando particular atenção ao acolhimento das pessoas fragilizadas e marginalizadas. No bairro romano de Torre Vecchia, Leão XIV elencou uma série de problemas sociais e desafios pastorais que exigem resposta das comunidades católicas. Non mancano situazioni di marginalità che preoccupano, povertà materiali e morali. Anche gli adolescenti e i giovani rischiano di crescere ingannati da venditori di morte o disillusi sul futuro. Tanti stanno aspettando una casa, un lavoro che assicuri una vita dignitosa, ambienti sicuri dove potersi incontrare, giocare, progettare insieme qualcosa di bello. Come al pozzo del Vangelo, in questa parrocchia arrivano uomini e donne feriti nell'animo, offesi nella dignità e assetati di speranza. A voi il compito urgente e liberante di mostrare la prossimità di Gesù. O tradicional clima de festa no início da audiência pública semanal na Praça de São Pedro contrastou com a mensagem final do Papa, que homenageou o padre maronita Pierre El Rahi, morto no Líbano, após socorrer vítimas de um bombardeamento israelita. Padre Pierre è stato un vero pastore che è rimasto sempre accanto al suo popolo con l'amore e il sacrificio di Gesù buon pastore. Non appena ha sentito che alcuni parrocchiani erano rimasti feriti da un bombardamento, senza esitazione è corso ad aiutarli. Voglia il Signore che il suo sangue sparso sia seme di pace per l'amato Libano. Cari fratelli e sorelle, continuiamo a pregare per la pace in Iran e in tutto il Medio Oriente, in particolare per le numerose vittime civili, tra cui molti bambini innocenti. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy a guiar a sua agente na comunidade portuguesa.
conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Simplement à deux ou entre amis, on a déniché pour vous les vins de qualité Fonte de Nico et Val de Judia. De délicieux vins portugais à prix d'amis, parfait de l'apéro à votre table. Les vins Fonte de Nico et Val de Judia, la qualité du Portugal à prix d'amis. Intermarché Universal, o maior supermercado português no Quebec. Com grande variedade de queijos, atum e azeite de Portugal. Somos especialistas no corte de carne e enchidos à portuguesa. Os nossos legumes e frutas são sempre fresquinhos. Temos uma grande variedade de produtos. Intermarché Universal há 57 anos a servir no bairro português. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Marchesá tem esta sexta-feira polva açoriana. Todas as semanas, os nossos especiais são os melhores. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos.
serei eu a sua proteção, diz o Senhor. Eu darei ao meu povo a salvação e serei eu a sua proteção, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, é o amor de Cristo que nos reúne para juntos celebrarmos a Santa Missa. Disponhamos o coração para a celebrarmos com uma atitude de profunda gratidão e para que seja digna a nossa celebração, comecemos por reconhecer com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Humildemente vos pedimos, Senhor, à medida que se aproxima o dia da nossa redenção, fazei que nos preparemos com maior generosidade para a celebração do mistério pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias. Assim fala o Senhor: foi isto que ordenei ao meu povo: escutai a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Segui sempre o caminho que vos eu indicar-vos, e sereis felizes. Mas eles não ouviram, nem prestaram atenção. Seguiram as más inclinações do seu coração obstinado. Voltaram-me as costas, em vez de caminharem para mim.
desde o dia em que seus pais saíram da terra do Egito até hoje. Enviei-lhes todos os profetas, meus servos, dia após dia, incansavelmente. Mas eles não me ouviram, nem me prestaram atenção. Endureceram as suas cerviz, fizeram pior que seus pais. Se lhes disseres tudo isto, não te escutarão. Se chamares por eles, não te responderão. Por isso lhes dirás: esta é a nação que não ouviu a voz do Senhor seu Deus e não quis aceitar os seus ensinamentos. Perdeu-se a fidelidade, foi eliminada da sua boca. Palavra do Senhor. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje se escutardes a voz do vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje se escutardes a voz do Senhor,
vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Convertei-vos a mim de todo o coração, diz o Senhor, porque sou benigno e misericordioso. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava a expulsar um demônio que era mudo. Logo que o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns dos presentes disseram: é por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para o experimentarem, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas e cairá casa sobre casa. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Ora, se eu expulso os demônios por Belzebu, por que os expulsam os vossos discípulos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então quer dizer que o reino de Deus chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em segurança. Mas se aparece um mais forte do que ele e o vence, tira-lhe as armas em quem confiava e o distribui os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não se ajunta comigo dispersa. Palavra da salvação. A palavra de Deus traz em si hoje, sobretudo a primeira leitura e o salmo da resposta, um apelo: escutai a minha voz.
Se nós escutarmos a voz de Deus, Ele diz-nos depois: eu serei o vosso povo, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. É a aliança. A fé bíblica, tanto no Novo como no Antigo Testamento, é uma fé de aliança, compromisso de amizade, pacto de amizade que Deus faz conosco, com o seu povo, com a humanidade, com cada um de nós, e que nós, se o escutarmos, fazemos com Ele. É belo viver a vida da fé com este sentido da aliança. Trata-se de viver uma amizade, um compromisso de amizade com Deus, que depois se estende ao modo também como nós lidamos com os outros, com os seres humanos, numa atitude de quem busca laços de amizade e não de inimizade, e não de violência, e não de guerra, como infelizmente a humanidade, como mesmo neste momento comprovamos, é dada. Escutai a minha voz. E no Salmo nós repetíamos: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. O facto é que o povo da antiga aliança foi muitas vezes surdo à voz de Deus. Não quis escutar. Ouvia, mas não fazia caso. Não seguia aquilo que Deus lhe dizia. Não seguia as orientações que Deus lhe dava. Permanecia obstinadamente, teimosamente rebelde à voz de Deus. Deus enviou profetas, seus servos, incansavelmente, diz Deus, para chamar o povo de novo à fidelidade à aliança. Mas o povo rapidamente voltava a voltar as costas a Deus. E nós não somos melhor que o povo da antiga aliança. Nós somos também facilmente dados a voltar as costas a Deus. Nós somos facilmente dados a não querer escutar Deus, a não querer orientar a nossa vida pela palavra que Deus nos diz, que Deus nos dirige. Preferimos seguir outras vozes apenas de mentes humanas, tão limitadas quanto somos todos muito limitados, em vez de seguir a sabedoria de Deus, em vez de seguir Deus na sua imensa sabedoria, na sua omnisciência, no ser conhecer tudo. Este é um pecado terrível, a obstinação da mente e do coração, que se fecha a Deus, que não quer receber a luz de Deus, que rejeita a palavra de Deus na prática da vida, porque não basta ouvi-la, não basta dizer que bonito é o que Deus diz, não, é preciso assumir aquilo que Deus diz e vivê-lo, procurar vivê-lo, certamente com a ajuda de Deus, porque sozinhos não conseguimos, não somos capazes, mas procurar viver, conformar a nossa vida com a palavra de Deus, de tal maneira a permanecermos na amizade com Deus, a termos uma atitude e uma relação de amizade com Deus. E por que tanta insistência de Deus em que escutemos a sua voz? Reparem só, não é por interesse dele. Diz ele assim: segui sempre o caminho que vou indicar-vos e sereis felizes. O que Deus quer para cada um de nós, para todos nós e para cada ser humano, é que sejamos felizes. E tudo o que Ele diz visa a nossa felicidade. Somos insensatos, loucos, permitem-me dizer, porque eu também o digo a mim mesmo, se não seguimos os caminhos de Deus, porque buscamos a nossa própria desgraça,
a nossa própria desgraça já neste mundo, com tantas guerras, com tantas separações, com tantos desentendimentos nas próprias famílias, nos próprios lares, entre irmãos, entre pais e filhos e depois entre as nações. Porque não escutamos a voz do Senhor. Tempo de Quaresma, tempo propício para escutar a voz do Senhor e de voltar o nosso coração para Ele. Tempo de conversão. A conversão é sobretudo isto, o voltar da nossa mente e do nosso coração para Deus, para acolhê-lo na nossa vida e seguir os seus caminhos, que são caminhos de vida e de paz, de graça e de verdade, de amor e felicidade. No Evangelho, nós temos um exemplo concreto desta dureza da nossa mente e do nosso coração, desta obstinação orgulhosa, porque é o orgulho que fecha a nossa mente e o nosso coração, que não nos deixa escutar a voz de Deus. É o orgulho, desde o princípio. O ser humano quis ser independente de Deus, ser ele mesmo a decidir o seu destino, sem fazer caso do que Deus lhe diz. O Evangelho são estes que dizem que é pelo poder do diabo que Jesus expulsa os demónios. Jesus mostra a contradição daquilo que eles diziam. Como podia ele expulsar demónios, sendo ele Belzebu, o príncipe dos demónios? Seria o diabo voltado contra si próprio? Diz-lhe Jesus, não faz sentido que digais isso. E como podia ele fazer os milagres tão enormes que ele fazia, sendo pelo poder do diabo? Impossível. Mas eles obstinadamente, infelizmente, sobretudo os chefes religiosos de Israel, não quiseram escutar Jesus. Negaram-se a reconhecer que ele era o Messias de Deus. Fecharam-se orgulhosamente na sua maneira de entender Deus e de entender o Messias de Deus. Peçamos ao Senhor Jesus, peçamos a Ele mesmo que nos dê um coração humilde como o seu, que é a humildade que torna possível a nossa mente e o nosso coração abrir-se à luz de Deus, à verdade de Deus, à sua palavra de vida. É a humildade. Passamos essa graça. Ele mesmo nos disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade, sem humildade não há mansidão. Sem humildade não há mansidão. A humildade é que nos torna mansos, pacíficos, na nossa maneira de estar diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Peçamos-lhe, pois, esta graça, neste tempo de Quaresma. Senhor Jesus, dai-me um coração manso e humilde como o vosso, para que eu te acolha e acolha a tua palavra na minha vida, para que eu também seja capaz de acolher os meus irmãos naquilo que eles são, nas suas diferenças, naquilo que até me incomoda, como tu me acolhes a mim. Termino com as últimas palavras de Jesus. Neste Evangelho, ou neste bocadinho do Evangelho de São Lucas, que hoje escutamos e proclamamos. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não junta comigo, dispersa. É tão claro. Tudo o que nós juntarmos nesta vida, riquezas, honras, famas, glórias, poder, é perder tudo, se não é com Ele, se é sem Ele. Tudo sem Jesus, nada é. Dispersamos, desbaratamos, esbanjamos. Sem Ele, nada sou, nada posso e nada valho. Não nos afadiguemos tanto em juntar riqueza e poder, fama e glória. Antes, pelo contrário,
Busquemos construir a nossa vida unidos a Jesus. Pode vir a riqueza, pode vir fama, não será o mais importante. Ou pode não vir e também não será o mais importante. O mais importante é que construa a minha vida unido a Jesus. Ainda que humanamente falando, eu junto pouco dinheiro, pouca riqueza, pouca fama, pouca honra e pouca glória, eu tenho tudo, porque eu tenho a Ele. Ele é o tesouro sem o qual tudo mais é lixo, como disse e escreveu São Paulo. Nós estamos com Cristo, porque somos as ovelhas do seu rebanho. Invoquemos a sua bondade, dizendo humildemente: Bom pastor, ouvi-nos. Para que os pastores da Santa Igreja sejam felizes na abundância de Deus e vivam sempre na fidelidade, oremos. Bom pastor, ouvi-nos. Para que os homens de coração endurecido abandonem a guerra e a violência e construam a paz tão desejada, oremos. Bom pastor, ouvi-nos. Para que as nações mais ricas ouçam a bondosa de Deus e sejam solidárias com os mais pobres, oremos. Bom pastor, ouvi-nos. Para que aqueles que estão contra Jesus convertam os seus corações ao seu amor e caminhem para Ele, oremos. Bom pastor, ouvi-nos. Para que os peregrinos deste santuário amem, rezem a Jesus de todo o coração, como faziam os santos Francisco e Jacinta, oremos. Bom pastor, ouvi-nos. Senhor Jesus, que expulsais os demónios pelo dedo de Deus, lembrai-vos de nós e atendei-nos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor o mais sacrifício para a glória do Senhor, para o nosso bem e para a Santa Igreja. Purificai, Senhor, o vosso povo de todo o contágio do mal,
para que os nossos dons vos sejam agradáveis e não nos deixeis fascinar pelas falsas alegrias, mas conduzi-nos ao prémio da glória prometida. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais, pela abstinência quaresmal, a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó nas alturas, bendito, bendito, que vem em nome do Senhor. Ó nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa presença, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cheios de fé e confiança, com o coração de filhos, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, em nosso Deus, quem tens a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis
para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasce de Deus e conhece-o. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos da salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Confiados na vossa misericórdia, imploramos, Senhor, a clemência do vosso coração, para que, tendo recebido de vós tudo o que somos, alcancemos também por vossa graça a retidão da vontade e a fortaleza da ação, por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Escutemos a voz do Senhor, andemos nos seus caminhos, se queremos a felicidade para nós e para os outros seres humanos. A todos desejo a continuação de muito bom e santo dia, incluindo aqueles que nos acompanharam através dos meios de comunicação social e aqueles que estáis como peregrinos em Fátima, uma santa peregrinação. Idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus, nova lei, nova aliança, numa nova criação. In silenzio cor nostrum aperimus, in fide manemus ante te, tua pax descendat super nos, et virtus tua nos renove. Lumen Caeli, splendor pure veritatis, consolare corda trista, spes renascatur in Subalas tuas nos haber, defende a viro maligno, guidam viam rectitudinis, ad regnum Dei perdu. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Quer vender ou comprar a sua casa?
Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Especial da semana no Sai Filhos. Febras de porco $3,49 a libra. Todas as semanas, os nossos especiais são os melhores. O Marchesá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Expectatio lucis eterne, sustentat nos, dum aducam ambulamus in umbris. Estes resurrectionis fulger, sicut stellante auroram, in horizonti storiae saluti. Ubi promissio tua manet firma, in aeterne
procepisti in anima credentis nunc ante finem vius itineris offerimus tibi gratiarum actione promni luce et correctione promni consolazione et probazione que nos purificavit sicut aurum in fornace caricatis sub oculis provivantia et cum campana paschalis sonuerit et alleluia iterum resonaveri corda nostra erunt parata non leviter sed transformata ut vivamus vitam novam in gloria Trinitatis Sancte per omnia saecula saeculorum. Amen. Custodina cordis necessaria res in diebus sacro discipline ne intrem cogitationes vana che turbam celeritatem anime sed celibot pax in medio nostri sicut rex in trono in templo interiori vigilemus super modus cordis et discernamus spiritus ut sequamur conates et relinquamus quodicitat vanitatem quia subtilis est via tentationis sed firmus est qui confidit in te in veritate vivire oratio sit myrrhus fortis et per salmus in gladius spiritus non adullerandum fratrem sed ad dividendum verum a falso in profundo conscientie ubitus soluis judicas cum misericordia et justitia in umbra cathedralis antiqui ubi lapide servant memoriam saeculorum vox Gregoriana lente ascendit et descendit sicut respiratio ordinans chaos interior et componens motus anime in harmonia sancta custodi nos pastor bon de dispergamur in itinere sed congreganos in
Terra sitientis anime clamat a te, sicut aer sine pluvia estiva, et expectat rorem misericordiae, qui descendit in nubibus gratia. Et irriga solitudinem fortis, ut germine fructus penitentiae, in tempore opportuno. In jejunio experimur famem, non solum corporis et spiritus, et tunc intelegimus verum sibum, qui es voluntas tua sancta. Et casis, qui descendit et cielo, ut et vita mundo, confitemur ariditatem nostram et fragilitatem voluntatis, sed in tes fortitudo, quae sustinet infirmos, et elevat cadentes in via conversionis. Inter fenestras vitreas coloratas, lumen multiplicatur in pavimento, et figuras sacrae nos admonent, de historia salutus. Non est fabula vectus, sed veritas viva, in carne et sanguine revetata. Perfice in nobis opus tuum, quod incepisti in die vocationis, ut per desertum transientes non recedamus a fonte, sed perseveremus in gratia, donec videramus de facie ad facie, in clare